Ok, vamos continuar agora falando do S, desse perfil de temperamento tão maravilhoso também. S de estabilidade. Na verdade, essa inicial é em inglês, mas vamos falar aqui no nosso português, vem de estabilidade. E tem a ver com pessoas que lidam melhor com as suas rotinas e com os padrões. Suas características predominantes são paciência, tranquilidade, persistência, gentileza, previsibilidade. Os S são aqueles que gostam de tudo muito previsível. Os S são aqueles que gostam de ambientes seguros. Eles precisam se sentir em ambiente de segurança. Tem a ver com quanto você gosta de viver com segurança, manter as coisas como estão. Os S's não são aqueles que gostam de ficar mudando. Eu vou mudar de casa hoje, daqui a um ano eu mudo de novo, depois eu mudo de novo. Eu vou ficar mudando de emprego muitas vezes. Não. Os S's normalmente se mantêm empregados em algum local. Uma vez suprindo ali as suas necessidades, eles permanecem. Então, o que é interessante no S é que ele precisa tanto de se manter em ambiente seguro, mas quando eu falo que ele precisa se manter em ambiente seguro, é porque lá no íntimo, lá no fundo do S, ele é um vulcão de insegurança. Lá no seu interior é um vulcão de insegurança. Mas externamente, o S, ele demonstra muita segurança. Uma característica interessante no S é que por ele ser muito observador, e ele não é aquele que sai disparado e falar igual o I. O I fala muito, o D fala muito, o S não. O S espera bastante para falar. Como ele espera bastante para falar, ele analisa muito as circunstâncias, analisa os ambientes e analisa as pessoas. Então, tem alguns que falam que os S's vão dominar o mundo. Mas por que falam que os S's vão dominar o mundo? Porque os S's são mais observadores. Então, eles têm uma tendência muito maior em acertar. Eles têm a tendência de acertar. E os D's e os I's, como saem muitas vezes atropelando, eu costumo até dizer que o D, aquele que faz, depois pede desculpa. Ele é tão assim impulsivo para fazer que ele sai fazendo. Depois ele vai ver, isso não deu certo, isso não. O S, O S, ele estuda muito. O S é aquela pessoa das planilhas. Ele gosta de fazer planilhas. Ele gosta de ter tudo muito bem organizado. Então, falando como eles se expressam, como eles falam menos, do que os D's e os I's, eles gostam mais de ouvir, por isso acertam mais, são mais assertivos. Também eles falam de forma mais lenta e constante. O volume de voz dos S's é um volume mais baixo e eles tendem a serem mais reservados. Tom de gentileza, eles têm até um semblante gentis, e utilizam normalmente o primeiro nome nas suas interlocuções. Os S's e os I's, eles são bem focados em resultados com pessoas. Eles buscam ajuda com pessoas. Os D's e os C's são mais focados em buscar resultados fazendo. Eles fazem sozinhos. Claro que não vamos generalizar e não vamos dizer que eles não trabalham com equipe. Claro que trabalham com equipe, todos eles trabalham com equipe, mas internamente não existe uma necessidade tão grande de buscar resultado com pessoas. Tudo bem? Então, em relação a comportamento, como que o alto S se comporta? Ele normalmente costuma ter fotos de pessoas, ele guarda fotos de pessoas queridas, eles consultam mais outras pessoas, eles têm um espaço de trabalho aconchegante, um espaço de trabalho funcional, eles são muito organizados, eles são pacientes, eles são mais tolerantes,
eles são orientados a serviços. Então, normalmente, se a gente pensar assim nos funcionários públicos, aquelas pessoas que gostam de ter um emprego fixo, aquela carteira assinada, aquele horário de chegar, o horário de sair, alguém que os coordene, alguém que os ensine, olha, isso que você tem que fazer. São aquelas pessoas mais analíticas, eles precisam de ser orientados, eles se vestem mais casualmente. E interessante também do S é que quando são reconhecidos em público, eles podem se sentir mais constrangidos, eles podem se sentir mais encabulados quando são reconhecidos em público, ao contrário do I, que não tem nenhum problema de ser reconhecido em público. O D também não, tá? Então, o que os S's esperam de outras pessoas? Eles esperam que os outros sejam mais relaxados, mais cooperativos, mais agradáveis e tenham disponibilidade de demonstrar gratidão, estejam dispostos a demonstrar gratidão. E você deve se esforçar para interagir com um S. Quando for interagir com S, você precisa se esforçar para ser calmo, para ser sistemático. Você imagina um D convivendo com o S. Um marido convivendo com uma esposa S, ou uma esposa S, ou uma esposa D convivendo com o marido S, ou um S convivendo com o chefe D. O chefe D tem a tendência de falar daquele jeito bruscamente, muitas vezes rude, muitas vezes ele quer tudo muito rápido. E aí o S não, ele é mais lento. E pode acontecer do D falar, ai meu Deus, essa pessoa não está resolvendo, essa pessoa não, ela é muito mole. E não é nada disso. O S, ele é analítico, então ele tem um ritmo diferente do D. E ele tem uma mega competência, mega. Ai de nós se não fossem os S's, né? E ele precisa também de bastante antecedência para mudanças. Ele não é aquele que resolve assim no estalo. Então, se eu tenho uma viagem para fazer, por exemplo, eu tenho uma passagem maravilhosa para Paris e eu quero presentear, e só que essa passagem, essa viagem vai acontecer em 24 horas. Se eu chego de repente para um I e falo, olha, eu tenho uma passagem aqui para Paris, eu preciso te presentear, eu preciso presentear alguém, só que tem 24 horas para o voo. Você precisa providenciar tudo. Vai que você já tendo o passaporte visto, está tudo resolvido. A tendência é que um I fique todo serelepe, todo feliz. Não, dá essa passagem aí, como é que é, o que eu tenho que fazer? Eu tenho 24 horas, vai dar tempo, eu vou correr, eu vou fazer. Se essa pessoa chega para um S e fala a mesma coisa, o S vai falar, como assim? 24 horas? Eu tenho que ir para Paris? Não, não é assim. Eu preciso me programar. Não, eu tenho que estudar o que eu vou levar. Como é isso? E ele trava. Por quê? Ele não tem essa flexibilidade de tanta rapidez para tomar decisões. Então, para que você consiga, por exemplo, fazer uma boa venda para um S, qual a estratégia? Ele vai pedir para pensar. Isso, se você é um vendedor de alto impacto, é um vendedor que trabalha de repente com produtos de valores agregados e precisa usar estratégias de venda, na hora que você usa aquela técnica mais feroz que você tem e para convencer o S, mas você é um D, vamos imaginar que você é um D e fala bruscamente, a tendência do S é travar e falar, não quero, mesmo que ele queira comprar o seu produto. Mesmo que o seu produto seja importante para ele, a possibilidade dele falar não quero é muito grande. Por quê? Porque o sistema dele trava ele. O sistema do S trava quando ele precisa tomar uma decisão muito rápida, muito brusca, porque ele precisa de tempo para pensar. Ele precisa de se sentir num ambiente seguro e um ambiente de insegurança trava o S. Ok? Então, você deve se atentar para dar valor ao S de forma sincera, também demonstrar como o S é importante e eles gostam de se sentir importantes, também permitir o ritmo do S, permita que ele mude aos poucos, sem atropelo. Outra situação, prepare, pois o S pode te surpreender. De que maneira? Com uma aproximação bem amistosa, ele pode te surpreender com muita resistência a mudanças,
Lembra até aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu sou mesmo assim, Gabriela. Mas, na verdade, é porque ele tem muita resistência a mudanças. Então, a gente precisa ir com calma com os S's, compreender isso, que isso é a ordem natural deles. Também, ele tem alguma dificuldade de encontrar prioridade, mas, na verdade, quando eu falo de dificuldade de encontrar prioridade, é porque quando ele começa a desenvolver alguma coisa, ou se ele está fazendo determinada ação, ele fazendo aquele serviço, aquela coisa, ele fica tão focado naquilo ali, tão focado, que quando tem outra coisa muito importante que ele precisa resolver, ele tem dificuldade de acessar as duas ali. Então, um exemplo, tá? Uma mãe que ela tem uma tarefa para entregar, ela precisa concluir uma tarefa e ela começa a fazer aquela tarefa na parte da manhã, mas o processo foi muito mais demorado, mas ela está ali cuidando daquilo ali e ela está fazendo um relatório e aquele relatório tem prazo e ela quer ser bem correta no relatório e foi passando a hora, mas ela tem também uma outra coisa muito importante para fazer, que é sair de casa 12:30 para deixar o seu filho na escola. Ela fica tão focada naquilo ali, se ela for S, que quando começa às 11 horas da manhã, o filho começa a dar o sinal. Mãe, a escola. Mãe, o horário da escola. E ela está focada. E ela fala, não, já vou meu filho. E ela está ali. De repente ele fala, mãe, 12:30, já estou terminando. Mãe, 15:50, já estou terminando. Mãe, 1:15, não vou mais na escola porque já passou o horário. Então, isso é só um exemplo para que você entenda a questão de dificuldade de encontrar essa questão da prioridade, porque ela fica muito focada para concluir determinada coisa. E uma outra situação é dificuldade com prazos. Bem, pontos que precisam ser melhorados no Alto S. Todas as características, todos os temperamentos têm pontos a serem desenvolvidos. No Alto S, ele precisa desenvolver abertura a mudanças, se tornar mais apto para mudanças. Também ele precisa desenvolver a autoafirmação. Por quê? Como ele precisa de um ambiente seguro, internamente ele é inseguro, então ele precisa se desenvolver nessa área. Também ele precisa de encontrar um equilíbrio para que os seus esforços sejam reconhecidos e ele se sinta bem com isso e fique ok com isso, fique tudo bem. O Alto S também precisa desenvolver a característica de praticidade, se tornar mais prático. Também ele precisa de desenvolver a habilidade de fazer apresentação eficaz, porque os S's têm a tendência, por serem mais analíticos, de trabalhar mais nos bastidores. E aí o S, de repente, se você chama o S bruscamente para falar em público, acabou com ele. Como assim? Lidar com improviso para o S não é seu forte, muito pelo contrário. Então, ele precisa desenvolver essa habilidade de fazer apresentações eficazes, porque existe uma tendência muito grande dele travar no momento de falar em público. E, realmente, é muito desafiador para um S falar em público. Então, quando ele resolve, decide fazer isso e começa a treinar, começa a aprender, ele pode ser um orador técnico maravilhoso, ele pode ser um excelente palestrante, mas naturalmente ele não tem isso nele. Ele sempre gosta de ficar nos bastidores. Se o S está liderando um grupo, a tendência é ele falar assim, olha, eu só estou liderando, eu só estou aqui porque não tem outra pessoa, mas na hora que aparecer alguém, eu prefiro ficar nos bastidores. Isso é uma fala comum do S, tá ok? Bem, e eles também precisam acreditar que o sucesso vale a pena e que eles merecem esse sucesso. O que o Alto S pode querer de você ou da sua empresa? O Alto S, ele pode querer manter todas as coisas como estão. Deixa do jeito que está tudo bem, não vamos mexer em time que está ganhando. Elogios. Quando você elogia o S no privativo, ele fica muito feliz. Mas quando você começa a exagerar demais em público, ele tende a se constranger. Isso não significa que ele não gosta, ele gosta, mas ele pode se sentir mais constrangido.
Ele também pode querer relações mais calmas, relações mais alegres, segurança, ele precisa se sentir em ambiente seguro, tempo para se adequar às mudanças, consenso, escuta e sinceridade. Uma característica muito forte, né, do S é realmente a segurança. Tudo que representa segurança para o S, ele se sente bem, se sente tranquilo. Então, numa empresa, nós precisamos do S para realmente organizar, né, a parte organizacional da empresa. Os S são aqueles responsáveis por bons relatórios, por boas planilhas, por bons levantamentos, enfim, eles trabalham muito bem nessa parte organizacional. E gostam de ter a segurança também de ter um salário certinho, direitinho, de ter um emprego fixo, bom plano de saúde, tudo ali, porque isso tudo proporciona um ambiente seguro para o S. Tá ok? Identificou aí? Quem você conhece com esse perfil de temperamento? Você mais quem? Vamos lá. Finalizando esse vídeo, para que nós entremos agora no perfil de temperamento C, que é conformidade. E me encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau!